Essa então é a referência que eu estou utilizando para esse trabalho de arte final aqui, que vocês podem conferir nesse vídeo, tá? Também utilizei materiais como a caneta Nankin 0.0.5 a 0.1 a 0.3 a 0.5 e também a caneta bico de pena em nanquim da Talents, tá? Então esse material foi o que eu utilizei para essa arte. Nesse vídeo, pessoal, então vou abordar aqui uma composição em desenho a nanquim, utilizando uma referência, porém eu realizei algumas modificações, como o peixe que está entre as duas luas, eu acrescentei um barco menor próximo à linha do horizonte e também o peixe que está logo abaixo, eu busquei uma referência de uma outra posição. Conforme eu falei, as achurras são essas linhas onde que eu vou procurar criar as sensações também de sombreamento, de volume, e aí pode-se perceber também os valores tonais. Para isso, eu utilizei canetas Nankin 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 e a brush para realizar os contornos. Então, conforme vocês estão vendo, onde tem contornos mais grossos, eu usei a brush, e onde tem os contornos mais finos, eu usei uma caneta 0.05 ou 0.1. Muitas vezes eu utilizo também a caneta Nankin de lado para criar esse sombreamento. O interessante da caneta Nankin é possível utilizar essas variações tonais também usando essa técnica da churra, conforme vocês estão vendo aí na lua. Então eu utilizo muito camadas, tá? Começando com linhas mais finas, como uma caneta 0.1, 0.3, e depois eu vou utilizando canetas 0.5 para fazer o cruzamento dessas linhas e vocês terem essa sensação, como vocês estão vendo aí na lua, de que ela está arredondada, tá? E conforme vocês percebem agora, eu utilizo no fundo do desenho uma caneta Nankin bico de pena, tá? Para usar essas áreas maiores com essa caneta, que daí facilita muito esse processo da pintura. Essa decisão de utilizar a caneta bico de pena é bastante delicado, visto que a gente precisa preencher essas áreas, e a sensação que dá no início é que a obra não vai ficar interessante. A sensação é que o trabalho poderá de alguma forma estragar. Porém, quando a gente tem um conhecimento sobre os fundamentos do desenho, como por exemplo a luz e sombra, essa decisão ela é bem importante na hora de trabalhar com o material, no caso aqui o nanquim, tá? Então é preciso decidir as áreas de luz e sombra, os valores tonais são importantes, e com isso entender a profundidade do desenho. Eu sei que lá na linha do horizonte a tonalidade ela vai perder bastante cor, né? E aí com isso eu vou deixando a área mais próxima do olhar, a que está mais afastado do horizonte, mais escuro, como vocês estão vendo aí. E na medida que eu vou trabalhando mais próximo da linha do horizonte, eu vou utilizando outras canetas, como a brush, para ir fazendo essa passagem de tom
com achuras, principalmente achuras, mais próximo da linha do horizonte, ó. Então eu vou variando algumas canetas, no caso eu uso a 0.5 e vou misturando através desse movimento de vai e vem com a caneta e vou sentindo essas tonalidades todas. E aí eu vou variando, vou pegando a 0.3, a 0.1 e vou cada vez mais explorando essas nuances todas, ó, como vocês percebem aí. Então é preciso ter muita paciência para conseguir esse resultado final.